Olá, meu nome é Tielis Martinelli Siqueira, eu sou da turma B, e o meu artigo escolhido para o trabalho foi o perfil motor de idosos, existe exercício físico mais eficaz. Esse artigo foi publicado na revista Cereus e os autores foram a Patrícia Espíndola Mota Venâncio, o Sidney Sanches Nascimento Silva e o Inancé Oliveira Silva. O objetivo do estudo foi fazer uma análise da relação entre o perfil motor de idosos sedentários e ativos praticantes de diferentes modalidades de exercício. No caso do artigo, do estudo, né, foram analisadas duas modalidades, a musculação e a hidroginástica. E também foi feita uma comparação com sedentários, idosos sedentários. O artigo ele destaca a importância da aplicação de práticas motoras na população idosa, do exercício físico como atividade, considerando-se que nessa fase acontecem diversas mudanças em diversos contextos que podem comprometer a independência funcional da pessoa, o que dificulta a realização de tarefas diárias básicas e acaba tornando a pessoa dependente, né? Esse estudo teve desenho descritivo correlacional e ele contou com a participação de 45 idosos com idades entre 64 e 72 anos, residentes na cidade de Goianésia, em Goiás. A amostra foi de conveniência e foi selecionada para compor 3 grupos, cada um com 15 participantes, sendo um dos grupos um grupo sedentário, chamado de GS, e 2 grupos ativos, praticantes de musculação, chamado de GM, e praticantes de hidroginástica, chamados de GH. Como critério para a participação do estudo, o idoso deveria frequentar o Centro de Convivência de Idosos da cidade, chamado de CCI, pelo tempo mínimo de 6 meses. Além disso, não podia apresentar patologias limitantes de movimento e deveria aceitar realizar os testes motores propostos. Os idosos que não aceitaram realizar os testes foram excluídos do estudo. A classificação dos participantes foi realizada de acordo com as atividades que eles faziam. Então, o grupo sedentário, o grupo GS, não participava de nenhuma atividade física, enquanto que o grupo fisicamente ativo foi dividido em GM, que era o grupo que participava das atividades de musculação, e GH participava das aulas de hidroginástica, por um tempo mínimo de 6 meses de prática, em 3 sessões semanais. Depois da realização dessa seleção dos idosos, foram realizados testes com duração média de 45 minutos. Esses testes envolveram alguns critérios, como coordenação motora global, equilíbrio, esquema corporal, estruturação espacial, estruturação temporal e classificação geral da bateria. Esse teste foi realizado em 11 níveis e para cada nível foi destacada uma pontuação e uma classificação. No estudo foi constatada uma diferença bem significativa entre os grupos avaliados na coordenação motora, no equilíbrio e no esquema corporal, e também na classificação geral da bateria. Foi observado que em 3 desses 4 componentes, coordenação motora, equilíbrio e classificação geral da bateria, os idosos praticantes de musculação foram consideravelmente melhores que os demais. Em relação ao esquema corporal, os grupos ativos, tanto os praticantes da hidroginástica quanto da musculação, obtiveram uma melhor classificação, comparando com o grupo sedentário, né? Contudo, em relação à coordenação motora e equilíbrio daqueles que faziam hidroginástica, foram os que apresentaram os piores resultados, inclusive piores do que os sedentários. Outro ponto interessante foi que, em relação aos sexos, os homens foram significativamente melhores do que as mulheres nas classificações de esquema corporal, estruturação espacial, estruturação temporal e na classificação geral.
Essa é a tabela 1, ela apresenta a classificação percentual dos idosos quanto aos componentes motores. Os componentes são os mencionados anteriormente. Dá para ver que, no geral, os praticantes de musculação tiveram um desempenho um pouco melhor. E essa é a tabela 2, que apresenta a classificação percentual dos componentes psicomotores de idosos. Nesse caso, a divisão é entre sexo feminino e masculino, e, no geral, os idosos do sexo masculino apresentaram resultados um pouco melhores do que do sexo feminino. Como conclusão do estudo, de acordo com o artigo, a partir dos dados coletados, quando comparamos idosos do grupo ativo e do grupo sedentário, de forma geral, houve uma diferença significativa, assim, de forma que comprova que a prática de atividade física contribui para um melhor perfil motor na população idosa, sendo importante a prática, então. Além disso, ficou evidenciado que a musculação, ela, no geral, apresenta melhores resultados na maior parte dos componentes analisados no estudo. Conforme eu mencionei no começo da apresentação, o estudo ele não foi muito amplo, foram analisados apenas 45 idosos ali de uma cidade de Goiás. E o próprio artigo sugere a elaboração de mais pesquisas sobre o tema, a fim de conseguir dar um maior aprofundamento teórico-científico sobre a psicomotricidade de idosos. Mas, acima de tudo, o artigo reforça muito a importância da prescrição dos exercícios para a população idosa, especialmente os exercícios de força, dando um destaque para a musculação como uma alternativa muito boa para eles, né? Considerando toda essa questão das limitações que surgem com o avanço da idade, é muito importante conscientizar a população idosa da necessidade dela manter sua capacidade funcional e como a atividade física pode ajudar ela nesse sentido, deixando claros os benefícios para eles. Não apenas os benefícios físicos, né, mas também sociais, porque com o avanço da idade é natural que a pessoa acabe ficando mais sozinha, enfim, algumas pessoas próximas, amigos, né, vão falecendo com o tempo, a pessoa começa a ficar mais sozinha, ela indo até um local praticar exercício, ela naturalmente vai ter contato com mais pessoas, vai acabar fazendo amizades, vai ser bom para o convívio social dela frequentar esse espaço. Então, além dos benefícios físicos, tem os benefícios sociais, psicológicos, de se sentir incluído, de se sentir bem consigo mesmo, de conseguir fazer suas atividades. Então, atividade física para o idoso, ela só tem a acrescentar. Bom, eu escolhi esse artigo porque, bom, a atividade física é importante em todas as fases da vida do ser humano, né? O nosso corpo ele foi feito para estar em movimento, né? Mas eu acho que a população idosa precisa reforçar muito essa questão da prática da atividade física, porque para eles, especialmente, que estão no momento ali no momento de declínio, de começar a ter dificuldades de fazer algumas atividades, a prescrição de exercícios físicos ajuda muito a manutenção da independência deles, né? E eu escolhi especificamente esse artigo por conter a questão da musculação, porque eu acho que ainda hoje essa questão de prescrição de exercícios de força para a população idosa é, de certa forma, um tabu. Já vi muitos médicos não recomendando a prática. E eu tenho visto não apenas esse artigo, mas outros estudos no sentido da musculação ser uma ótima atividade física para a população idosa, por diversas questões. Então, eu acho importante desmistificar esses assuntos e trazer cada vez mais estudos nesse sentido para comprovar essas teorias, né?